Feliz sábado, irmãos. Estou contente de estar aqui. Eu não conhecia ainda essa bonita igreja aqui, central de Sorocaba. E é um privilégio estar com os irmãos e ter a oportunidade de estudar a Bíblia com vocês hoje. Nós teremos uma mensagem agora e às 5:30 da tarde nós teremos o programa Remnant, onde nós vamos fazer uma sessão tirar dúvidas com vocês aqui. Nós vamos fazer um Na Mira da Verdade exclusivo só para vocês aqui, né? Então eu espero que vocês estejam conosco à tarde, às 5:30. Já vou pedir que, dentro do possível, anote suas perguntas e tragas, para nós podermos estudar juntos, não é? E tenha consciência de que não poderão ser respondidas todas, por causa do tempo, obviamente, mas as que não puderem ser respondidas, eu vou dar uma dica para você. Eu tenho muitos artigos e vídeos no blog do programa Na Mira da Verdade. Então você pode digitar novotempo.com/Na Mira da Verdade. No campo busca você digita lá algumas palavras-chave da sua pergunta e vai aparecer um vídeo ou um artigo para lhe ajudar, caso não sejam respondidas todas as perguntas hoje à tarde. Que Deus guarde a vocês, obrigado pelo carinho como nos receberam. Quero agradecer a Dalise, minha colega de trabalho, que me proporcionou estar aqui. Deus te abençoe. E apresentar aos irmãos rapidamente duas meninas da minha vida, minha esposa e a minha filhinha Yasmin, que estão aqui na frente. Eu chamo a Nayara de Nayarinha, mas é só uma forma carinhosa, porque ela tem 1,80 m. Então não é bem Nayarinha. E a Yasminzinha do papai que está ali, uma princesa com aquele vestido, né, filha? Estão todas ali. Deus guarde a vocês, irmãos. Eu espero que a mensagem dessa manhã cale fundo no seu coração. Que a palavra de Deus fale ao seu coração, lhe ensine e lhe ajude a encontrar cada vez mais significado da doutrina cristã na sua vida prática também. À tarde, se você vier, eu vou também contar rapidamente alguns breves testemunhos do que Deus tem feito pelo Na Mira da Verdade. Não vou falar pela Novo Tempo toda, porque é muita coisa, mas algumas coisas que Deus tem feito pelo Na Mira eu vou contar para vocês. Tá bom? Queridos, vocês sabem que em algum momento vocês já perceberam aquele tipo de cristão que é uma coisa na igreja, mas é outra coisa dentro de casa. Especialmente quem é casado sabe muito bem o que eu estou dizendo. Muitas vezes o marido é um grande líder da igreja, ou um grande pregador, ou uma pessoa de grande influência na sociedade, mas em casa ele é parecidinho com o diabo. Muitos já se depararam também com a mulher que é uma grande líder na igreja, é uma excelente profissional, mas em casa ela parece uma filhinha do diabo também. Então eu gostaria de, nessa ocasião, abordar com vocês um tópico intitulado, a mensagem de hoje intitula-se assim: como usar sabiamente as palavras dentro de casa. Porque dependendo da forma como nós somos dentro de casa, isso demonstrará se em casa você é um agente de Deus para construir as pessoas que você ama, ou se em casa você é um agente do demônio para destruir as pessoas de dentro da sua casa. Então a mensagem dessa manhã vai lhe ajudar a perceber isso. Eu estou sendo um agente de Deus por meio das minhas palavras, ou eu estou sendo um agente de Satanás? Eu espero que você receba com muito carinho essa mensagem, porque é para a sua salvação eterna. O primeiro texto que nós vamos ler, entre vários, se encontra em Provérbios 18, 21. Vamos ver o que a Bíblia, primeiramente, fala sobre as palavras, e depois uma citação de Ellen White, e aí veremos uma lista de textos bíblicos para sabermos avaliar que tipo de agentes estamos sendo em casa, agentes de Deus ou agentes do diabo. O primeiro texto de Provérbios 18, 21,
diz o seguinte: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Ou seja, se a língua pode levar morte ou vida, isso quer dizer que pela minha língua eu posso ser um agente do diabo para a morte ou um agente de Deus para a vida. Então isso é claro nesse texto. E o texto de Ellen White eu gostaria de repartir com os irmãos, se encontra no livro Lar Cristão, não é? Na versão antiga do Lar Adventista. Está, irmãos, na página 30. Prestem bem atenção nisso aqui, queridos. Bênçãos das palavras agradáveis é o tópico. Ó, que poder um homem convertido pode exercer, levando bênçãos e alegria aos que o rodeiam. Os que assumem responsabilidades nas instituições de Deus devem crescer em graça e conhecimento das coisas divinas. Sempre devem lembrar-se do que o dom da palavra lhes foi confiado por Deus, para ajudar a levar bênçãos a outros. Cumpre-lhes decidir se falarão palavras que honrarão a Cristo ou palavras que servirão de estorvo para os que as ouvirem. Que bênçãos são as palavras agradáveis, compassivas, palavras que erguem e fortalecem. Ao responder a uma pergunta, não se deve fazer abruptamente, mas gentilmente. O coração do que pergunta pode estar extremamente angustiado por uma tristeza oculta que talvez não esteja revelada. Isso pode ser desconhecido. Portanto, suas palavras devem ser sempre bondosas e compassivas. Por meio de palavras bem escolhidas e convenientes, ele pode remover um pesado fardo da mente do companheiro. Olha o poder da palavra. Acredito que por meio da palavra nós podemos remover um pesado fardo daqueles que nos acompanham. E aqui recebemos a indicação de que Deus quer que por meio das nossas palavras levemos bênçãos às pessoas. Vamos agora ver alguns textos que mostram se nós estamos sendo agentes de Deus ou agentes de Satanás. O primeiro deles, Provérbios 4, 24. Nós vamos folhear, amigos, bastante a Bíblia. Provérbios 4, verso 24. Já que vimos a importância das palavras, vejamos como as estamos usando, queridos, na nossa casa. Desvia de ti a falsidade da boca, afasta de ti a perversidade dos lábios. O primeiro conselho bíblico é: desvie de você a falsidade de boca, afasta de ti a perversidade dos lábios. O cristão tem que afastar da boca dele a perversidade e a falsidade. Pessoas que falam perversamente e de maneira falsa não terão relacionamentos construtivos e saudáveis. Nunca. É impossível ter um bom relacionamento baseado na falsidade e na palavra perversa. Segundo texto, Provérbios 8, verso 13. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa eu os aborreço. Aqui diz que Deus e a sabedoria, obviamente, aborrecem a boca arrogante e a boca perversa. Ou seja, não há como Deus se relacionar direito com uma pessoa arrogante e uma pessoa perversa. Deus ama, mas o relacionamento fica difícil, porque Deus
odeia a arrogância e a perversidade na forma de tratar os outros. Deus odeia esse tipo de coisa. Então você pode estar tendo um relacionamento com Deus não muito bom por causa da arrogância ou por causa das palavras perversas que saem da sua boca. Então avalie. Outro texto, amigos, Provérbios 11, 9 e 11. Provérbios capítulo 11, versos 9 e 11. O ímpio com a boca destrói o próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. Verso 11. Pela bênção que os retos suscitam, a cidade se exalta, mas pela boca dos perversos é derrubada. Deixa eu começar pelo segundo verso. O poder da palavra negativa é tão grande que diz que a boca do ímpio pode destruir o quê, irmãos? Uma cidade. Se a boca do ímpio pode destruir uma cidade, imagine o que a boca do ímpio faz com uma família. E olha o verso 9, diz que o ímpio com a sua boca destrói o próximo. Ou seja, quem usa as palavras dentro de casa para destruir as emoções da esposa, ou do marido, ou dos filhos, ou dos pais, é ímpio, não é cristão. O que o texto diz? A boca do ímpio destrói quem? Então, meu irmão e minha irmã, se a sua boca destrói e não constrói, biblicamente você é um ímpio. Eu pergunto, ímpios estarão no céu? Só se for no céu da boca do tigre, porque no paraíso não vai estar. A boca do ímpio destrói as pessoas, não constrói as emoções, não incentiva as pessoas a crescerem. Como tem pais ímpios neste mundo, ao invés de construir a autoestima dos filhos, destrói a autoestima dos filhos, só cobrando, só vendo o lado negativo das crianças. Parece que o filho não tem nada de positivo. Depois essa criança cresce com uma autoestima baixa, com problemas emocionais, por culpa deste pai, desta mãe ímpia, porque não usou as palavras para construir os filhos, mas para destruí-los. Eu não sei se você lembra do Salmo 127:3, mas os filhos são herança do Senhor. Se você destruir a herança do Senhor com as suas palavras, o que Deus vai fazer com você no juízo final? Vai lhe destruir também. Minha irmã e meu irmão, aquilo que dizemos para os nossos filhos, fica registrado lá no inconsciente deles, por todo sempre. Cuidado. Saiba diferenciar entre o erro do seu filho e o seu filho. Se você relacionar os erros do seu filho com o caráter do seu filho, você vai estar transmitindo para ele que ele não presta. Agora, se você diferenciar duas coisas, filho, eu não gostei, papai ama você, mamãe ama você, mas eu não gostei desse comportamento que você fez. O seu filho vai ter muito claro na mente que o que você não gostou é do comportamento errado, e não que você odiou o filho. Se você não está fazendo isso devidamente, você está sendo um ímpio, uma mulher ímpia. Outro texto, Provérbios 12, 25. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Como que uma esposa deve receber o marido quando ele chega em casa e não aguenta mais de tanto estresse do trabalho? Com boas palavras. Ellen White fala que muitos homens preferem estar dentro do bar bebendo do que em casa com a mulher, porque ela é muito chata. Como falou Salomão, é melhor viver no eirado de uma casa com goteira do que dentro da casa com uma mulher rixosa. Minha irmã, é a palavra
agradável que alegra o espírito do seu marido. Não é chatice. Marido, quando a sua esposa está abatida, ela também não precisa de críticas suas. Ela precisa de uma boa palavra para alegrá-la. Porque um marido chato, reclamador, não dá para aguentar mesmo. É a boa palavra que alegra. Agora a palavra ruim abate a pessoa. Você vai ser um agente de Jesus para restaurar ou um agente do diabo para acabar com a pessoa? A escolha é sua. Naquela citação que eu li de Ellen White no início, ela falou: cabe a cada um de nós decidir a maneira como vamos usar as palavras. Outro texto, irmãos, Provérbios 15, 2. A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama estultícia. Aqui é um princípio interessante, diz que a língua do sábio, ele adorna o conhecimento. O que é isso? A língua, a boca de quem é sábio, torna o conhecimento enfeitado, bonito, atraente. Ou seja, você pode ser uma pessoa extremamente inteligente, com muito conhecimento, mas se pelas suas palavras você não adorna o seu conhecimento, você parece um estulto, um ignorante. Eu já tive debates com ateus educados e ateus muito mal educados. Dá gosto de você ter um bom debate com uma pessoa educada, que discorda das suas ideias, mas que tem o propósito de crescer junto com você. Agora, eu já debati com ateus que, por mais conhecimento que tivessem da área da filosofia, o conhecimento se tornou burrice por causa das palavras dele. As palavras dele não enfeitam o conhecimento. Então, pelas suas palavras você vai enfeitar, pelo o tom da sua voz, você vai tornar o conhecimento atrativo ou não atrativo. Quer ver um exemplo? Uma coisa é você dizer para um aluno seu do estudo bíblico ou para um irmão de outra igreja o seguinte: querido irmão, dos últimos recados de Deus para a humanidade, em Apocalipse 14:7, é para nós o adorarmos no sábado, reconhecendo que Ele é o nosso Criador e o nosso Salvador. O sábado é um lembrete semanal de que nós não estamos no mundo por acaso e de que a graça nos salvou. Outra forma é você dizer: quem não guarda o sábado tem a marca da besta e vai para o inferno de cabeça para baixo. Você entendeu? Como é que você vai tornar, como que o conhecimento se torna atrativo? Pela forma como você apresenta. Então, adorne o seu conhecimento com as suas palavras. Outro verso, amigos, interessante, verso 26 do capítulo 15 mesmo, e no verso 28, Provérbios 15, 26 e 28. Abomináveis são para o Senhor os desígnios maus do mal, mas as palavras bondosas lhes são aprazíveis. Ou seja, Deus tem prazer em ouvir pessoas dizerem palavras bondosas. É uma coisa que dá prazer ao coração de Deus. Verso 28. O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos perversos transborda maldade. Olha que texto forte, irmãos. A boca de quem medita no que vai dizer para os outros? Do justo. Ou seja, a gente aqui diz o seguinte: eu sou assim mesmo. A pessoa se aproxima dele para dizer algo e ele: eu sou assim mesmo. Você é assim mesmo? Então, se você continuar assim mesmo, aí eu agora não vou adornar meu conhecimento com a palavra. Você vai para o inferno de cabeça para baixo. O ser assim mesmo não é desculpa. A Bíblia diz que a boca do justo, o indivíduo que é justo, ele pensa antes de falar. Agora, aquele que fala estrambelhado, eu falo o que me vem na mente. Esse não é justo, de acordo com a Bíblia, é ímpio.
O justo, ele pensa antes de dizer. Você acha que várias vezes, das vezes que eu me desentendi, por exemplo, com a minha esposa, não me deu vontade de dizer coisas ruins? Deu, porque eu sou um pecador, miserável, que preciso da graça de Jesus todos os dias. Mas, meus irmãos, o Espírito Santo tem me ajudado. Deixa eu selecionar as palavras. E se eu não conseguir na hora, numa chateação com a minha mulher, não consigo selecionar as palavras corretas para dizer, irmãos, eu prefiro ficar calado. Eu aprendi isso. Porque como eu me criei num lar desestruturado e que meus pais brigavam dia e noite, eu aprendi o seguinte, que quando você não está legal, é melhor você não falar. Porque se você vai falar bobagem. Então não fala nada. Minha mulher, a mesma coisa. Eu percebo nela essa disposição de escolher as palavras, pensar no que vai dizer pelo menos. Não é errado você dizer, eu estou chateado com você. Tem que dizer. Nós temos que mostrar para a pessoa o limite até onde nós ficamos chateados. Agora, o errado é eu dizer com as palavras erradas, não é? No tom errado, explodindo, xingando a pessoa. Não tem como fazer isso. Entende, amigos? Então, se nós não medirmos as palavras antes de dizermos de acordo com a Bíblia, nós não somos justos, somos ímpios. Outro texto, Provérbios 16, verso 21. O sábio de coração é chamado prudente e a doçura no falar aumenta o saber. Você quer provar para alguém que você está com a razão? Além de dizer a verdade, seja doce no falar. Com arrogância, com brutalidade, não se resolve nada. A verdade se torna mentira quando falamos ela de maneira errada. Você pode falar de uma verdade bonita, que é a doutrina do dízimo. Mas se você não usar na doçura do falar e a palavra correta, ela se torna horrível. A doutrina da imortalidade da alma e da mediunidade é antibíblica. Mas a forma dócil, como muitos espíritas a apresentam, ela parece verdade. Vocês perceberam o poder das palavras? Você pode ter a maior razão que for dentro da sua casa, mas se você não usa palavras dóceis, você passa por mentiroso. Porque a palavra má, ela já cria uma resistência na outra pessoa para aceitar aquilo que estamos dizendo. Você entendeu? Outro texto, amigos, Provérbios 16, 24. Olha que texto bonito para nós meditarmos nele diariamente. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. O mel não é exatamente isso? Ele é doce e ao mesmo tempo ele é medicinal. Queridos irmãos que estão aqui nesta ocasião, as nossas palavras dentro da nossa casa têm sido como mel, doces ao ouvido de quem escuta e medicinais para o corpo e para a mente de quem nos ouve? Se não, estamos sendo ímpios. Vocês querem ver como nós, seres humanos, somos hipócritas? Se o teu chefe for um mala e ele for duro com você, ou te tratar injustamente, você respira fundo e transparece um semblante como se nada tivesse acontecido. Agora, o seu filho sem querer quebrou um copo, você só faltou dar um tapa na cara dele. Hipocrisia. Se você consegue ser bonzinho diante do teu chefe, como é que você não consegue ser bonzinho com o seu filho?
Me perdoe a sinceridade, você é hipócrita. Você é falso. Você acha que um copo tem mais valor do que a felicidade do seu filho? Meus amigos, eu sou um cara muito defeituoso. Tem pecados que eu cometo que eu não deveria cometer mais. Mas desse pecado, graças a Deus, eu acho que tanto eu ver essas coisas dentro da minha casa. Esses dias a minha filha quebrou o meu iPad. Não é de doer no coração? Eu peguei e ela puxou da minha mão porque ela queria pegar. Ele caiu virado. Na hora me deu uma tristeza pelo iPad, mas quando eu vi o rostinho da minha filha, que ela fez um rostinho de querer chorar, já lembrei que eu fui criado à base do grito, né? O que Deus colocou na minha mente, irmãos? Falei assim, filhinha, não estou falando num tom diferente do que eu falei com ela, não. Se eu mentir, a minha mulher pode se manifestar em público e dizer, se é um mentiroso, é um hipócrita. Viu, querida? Pode pegar o microfone e dizer mesmo. Quase que ela levantou, irmãos, que susto que eu levei agora. Eu cheguei e falei assim para minha filha, filha, você não deveria ter puxado o iPad do papai, mas minha filha, você é muito mais importante para o papai do que esse iPad. Deus vai ajudar o papai a arrumar um dinheiro e arrumar ou comprar outro. Ou seja, irmãos, Deus me ajudou o seguinte, eu ensinei minha filha que ela não deveria ter feito aquilo, mas eu não feri as emoções da minha filhinha. Porque, irmãos, eu tenho muitos pecados, mas uma coisa eu não sou, falso. Não sou hipócrita. Você acha que eu vou estar perante o chefe? E na minha casa vou estar descendo a lenha na minha mulher e na minha filha? Hipócrita o cara que faz um negócio desse, falso. Graças a Deus, dos muitos pecados que eu tenho, irmãos, esse não faz parte da minha vida. Eu quero estimular você, não seja falso. Trate bem a sua família como você trata o seu chefe quando você não está com muita paciência com ele. Se você pode tratar bem o seu chefe, mesmo ele sendo um mala, você pode tratar bem as pessoas que você ama. Não me venha com essa conversa, porque é falsidade fazer o contrário. Vamos dar sequência aqui, meus amigos. Vocês acreditam que eu perdi o meu sermão aqui? Irmãos, vocês acreditam que eu posso ter deletado o sermão daqui? Ainda bem que eu sei a sequência dos outros textos de memória, porque senão eu estaria, como diz no Rio Grande do Sul, lascado. Se eu não encontrar aqui, é porque ele, nesse aplicativo, ele já era, e já era mesmo. Ainda bem que eu sei alguns textos a mais aí. Que coisa, eu deletei sem querer um negócio ou não estou achando mesmo, né? Mas são coisas da vida, coisas que acontecem. Irmãos, outro texto importante para nós lermos se encontra em Colossenses, capítulo 4, verso 6. Vamos para alguns textos agora do Novo Testamento para nós finalizarmos. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um.
Aqui diz que a nossa palavra deve ser temperada com sal, ou seja, assim como o sal dá sabor aos alimentos, as suas palavras devem dar sabor à vida das pessoas que rodeiam você. Palavras temperadas com sal. Meu irmão e minha irmã, as suas palavras dentro de casa são temperadas com sal ou temperadas com pimenta do reino? É uma pergunta que você precisa fazer para você mesmo. Suas palavras dão sabor à vida das pessoas ou tornam a vida das pessoas ao redor uma vida amarga, triste? Ellen White também diz, irmãos, que muitas mulheres estão morrendo à míngua e mais cedo por falta de palavras de encorajamento por parte dos esposos, dos maridos. Quando você conversa com a sua esposa, você só sabe conversar com ela para criticá-la ou para pedir sexo? Ou você também conversa com sua esposa para dizer o quanto ela é importante, o quanto a vida dela é importante para você? Outro texto, irmãos, estamos indo já para a parte final. Vamos abrir aqui, irmãos, no Evangelho de Mateus, capítulo 12, (33 a 37). Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão contas no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Que texto, hein, meus amigos? A árvore se conhece pelos seus frutos. A boca fala do que está cheio o quê? Se você usa palavras boas, na maior parte do tempo, é porque você é uma árvore que dá bons frutos. Você é uma árvore boa. Agora, se você é mau em suas palavras ou má, você é uma árvore ruim. E o que Cristo vai fazer com as árvores infrutíferas? Passar-lhe o serrote. Não vai ficar. No reino de Deus serão plantadas, enxertadas no terreno, na plantação celestial, árvores boas. Ervas daninhas serão queimadas. E esse texto fala também, queridos, que pelas nossas palavras seremos justificados ou condenados. Ou seja, é perigoso julgarmos os irmãos. O irmão que você pode estar julgando hoje, ele pode estar no reino dos céus amanhã e você do lado de fora. Sabe por quê? Vou lhe dar um exemplo muito típico que acontece no nosso meio. Um irmão comete o adultério, ou a irmã comete o adultério, e aí esse irmão está voltando para os braços de Jesus arrependido, e aí todo mundo quando entra na igreja olha assim, ó, olha lá o pecador, ó, olha lá a pecadora, ó. Tinha que ter disciplina também assim para fofoqueiro, né? Que no manual da igreja manda disciplinar fofoqueiro, mas nós disciplinamos só adulto e o fofoqueiro não se disciplina. Se disciplinasse mais o fofoqueiro, olha, ia ser uma beleza. Agora você que está olhando assim, olha, aquele é um pecador, olha, aquela é uma pecadora.
Digamos que no futuro você também caia no adultério. Você está se condenando pelas suas palavras. Nós nunca devemos julgar, irmãos, as pessoas, sabe por quê? Nós não somos melhor do que ninguém. Muitos de nós não cometemos o mesmo erro que aquela pessoa porque não tivemos apenas a oportunidade, porque queríamos fazer a mesma coisa. E nós somos hipócritas, né? Porque nós queremos projetar nos outros que eles são pecadores. Agora, eu não sou. Irmãos, não é assim que nós resolvemos o nosso problema. Nós temos que reconhecer diante de Deus: Senhor, aquele irmão errou, mas Senhor, olha, se eu tivesse a oportunidade como pecador eu faria o mesmo. Portanto, Senhor Deus, me livra de cair e me ajuda a ser um instrumento nas suas mãos para levantar aquele meu irmão, ao invés de eu estar, irmãos, alimentando fofoca. E eu finalizo o sermão, irmãos, deixando o último texto, que eu não poderia deixar de ler esse texto antes de nós irmos embora, que está em 1 João, capítulo 3, verso 18. Nós aprendemos, queridos, que as palavras são fundamentais. Por meio delas nós demonstramos se somos justos ou ímpios. Por meio delas demonstramos se somos agentes de Deus para construir as pessoas ou agentes do diabo para destruir as pessoas. Mas as palavras em si não são um fim em si mesmas, para demonstrarmos o nosso amor para com aqueles que nos odeiam. Porque 1 João 3,18 diz assim: filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Você deve demonstrar que ama por meio das suas palavras, mas não deve ficar só nas palavras. Você demonstra que ama também por meio de atitudes, por meio de atos concretos, por meio de carinho, por meio de atenção, por meio de compreensão. Que você e eu, meu irmão e minha irmã, aprendamos a usar sabiamente as palavras. Se você achar essa jornada difícil, ajoelhe-se diante de Jesus, peça ajuda. E se você for uma pessoa que foi abusada verbalmente na infância e hoje está refletindo o mesmo abuso na sua família, busque ajuda terapêutica. Deus vai usar um bom profissional para te ajudar a mudar de vida, a construir ao invés de destruir com as suas palavras. Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito seja com você nessa ocasião. E até às 5:30 da tarde. Se você tiver a coragem de perguntar às 5:30 da tarde, a Bíblia vai ter a coragem de lhe responder. Um abraço e até lá.